Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Meimei. Estamos aqui todas as terças-feiras, das 20 às 20h30, trazendo palestras sempre interessantes com o tema ligado a Jesus, a doutrina espírita. Hoje vou começar com alguns recadinhos, né? Nós estamos com o bazar aberto agora, todos os sábados, das 10 às 13 horas, tá? Então, todos os sábados, das 10 às 13 horas. Para quem não conhece, o nosso bazar fica lá na rua Copacabana, 175, no Jardim Hollywood, em São Bernardo do Campo. Nós continuamos com a arrecadação também para a cesta de Natal das gestantes. Aqueles que puderem contribuir com qualquer valor, basta efetuarem o depósito ou o Pix. As informações da conta estão na descrição na palestra ou então nas nossas redes sociais. Qualquer valor que puderem ajudar já vai contribuir muito com a cestinha das gestantes. Mais uma coisa. O atendimento fraterno, ele continua sendo feito de duas maneiras agora. A primeira delas é a que vocês já conhecem, de maneira online, que basta preencher o formulário. E a outra é às quintas-feiras, das 14 às 14h30, lá na nossa casa. Para isso, a gente pede que as pessoas cheguem um pouco mais cedo para preencher, para ver exatamente como será esse atendimento. Na quinta-feira, o nosso horário de palestra é das 14 às 14h30 e das 20 às 20h30. Continuamos com o distanciamento, o álcool gel e também a utilização das máscaras. Abrimos já as inscrições para os cursos básicos da educação mediúnica. A aula vai começar a partir do dia 13 de março, mas para isso é necessário que a pessoa passe no atendimento fraterno, para conversar, ver o nível que ela está e tudo mais. Bom, os recadinhos por enquanto são esses. E vamos chamar o Flávio para fazer a nossa prece inicial. Muito obrigada. Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Vamos fechar nossos olhos físicos e mentalizar Jesus, com suas mãos estendidas sobre nossas cabeças, a nos transmitir muita paz, amor, esperança, muita saúde. Vamos entregar a Ele todos os nossos problemas, nossas dores, nossas aflições, e tenhamos certeza que receberemos a ajuda que tanto necessitamos. Pai nosso, que estás em toda parte, glorificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, reino de paz, de amor e de bondade. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e nos ensine a perdoar aqueles irmãos que tenham nos ofendido. Não nos deixe, Pai, cairmos em novas tentações e nem nela permanecermos. Livra-nos, Senhor, de todos os males e que seja sempre feita a tua vontade e não a nossa. Que assim seja. Vamos agora convidar a nossa irmã Beth para que ela possa nos transmitir os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, Beth. Por favor. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui. Agradeço imensamente o convite. Hoje nós vamos falar de ilusões e vamos citar o livro Reforma Íntima Sem Martírio, no capítulo 15, Diálogos sobre a Ilusão. E a irmã Cidufo, a autora espiritual, o médium é o Vanderlei Soares de Oliveira, né? Ela inicia esse capítulo trazendo
um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, item 8, que uma rainha de França traz uma mensagem. Uma rainha que foi muito orgulhosa enquanto encarnada. E ela escreve: Rainha, eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar ao reino dos céus, mas que desilusão e que humilhação quando, em vez de ser recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. Então, essa rainha, ela viveu iludida, porque ela achou que seria rainha para sempre, mesmo quando, né, falecesse, mas os bens terrenos, a fortuna, o poder, a fama, o status, nada disso é definitivo. E aí a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo uma pergunta dos espíritos: para que tanto orgulho? Para que tanta disputa, tanta ganância, tanta mágoa? A nossa encarnação diante da eternidade, ó, é um instante. Mas o que são ilusões? Aquilo que pensamos, aquilo que percebemos, mas que não correspondem à realidade. Então, ilusão é um erro de percepção, né? Perceba alguma coisa, por exemplo, o engano dos sentidos, a ilusão de ótica, ou pode ser um erro de entendimento, de interpretação. Então, a ilusão tanto pode ser uma falha nos sentidos como na nossa mente. E a autoilusão é o autoengano inconsciente sobre quem somos. E a irmã Cidufo fala que essa é a pior das ilusões. E ela nos explica, quando a realidade é diferente daquela que esperamos, nós não queremos ver essa realidade para não nos frustrarmos. É que nem o avestruz que enfia a cabeça na areia, né? Então, diz ela, há uma desconexão entre o sentimento e a razão. A razão é o raciocínio, o pensamento. Então, a irmã se explica, nós pensamos muito e sentimos pouco. Por quê? Porque temos dificuldade de lidar com as nossas próprias emoções. E a partir de então, nós arquitetamos uma imagem assim de autoridade social, de autossuficiência, de brilho, para sermos admirados, estimados, mas que tudo isso, no fundo, é carência afetiva. Então, nós criamos máscaras, essas máscaras de importância, né? De brilho, de sucesso, criamos um eu ideal, acreditamos nesse eu idealizado, é o eu que eu almejo, mas eu acredito que já estou nesse nível evolutivo, já cheguei nesse patamar, mas estou iludida. Tem o famoso filósofo francês do século XVII, René Descartes, que trouxe aquela frase que, né, ficou muito conhecida, penso, logo existo, ou seja, ao pensar, nós temos uma consciência de nós mesmos, quem somos. Mas hoje, nós vivemos no mundo do espetáculo, do mundo das aparências. Então, eu li esses dias na internet uma charge, uma paródia, né? Paródia é uma releitura cômica que diz dessa frase, penso, logo existo. Então, escreviam lá, penso, faço uma selfie, posto no Face, logo existo. Então, é a máscara. O problema é que a gente acaba se escondendo atrás dessa máscara. A irmã Cidufo fala, nós criamos esconderijos psíquicos. Por quê? Porque, no fundo, nós não nos aceitamos como somos, não nos amamos, não nos valorizamos, carregamos um sentimento de inferioridade. E, infelizmente, a autora espiritual diz que o sentimento de inferioridade está presente na maioria dos habitantes do nosso planeta. Então,
A autoilusão, esse autoengano, eu acho que sou uma coisa e sou outra, nos leva a viver uma vida falsa, uma vida de aparências. Mas é preciso termos coragem para viver uma vida autêntica, para sermos donos de nós mesmos. Ter coragem. Coragem é uma palavra que vem do latim cor, que significa coração. E o famoso mestre indiano Osho, ele escreveu: ser corajoso significa viver com o coração. E os fracos, somente os fracos, vivem com a cabeça. Receosos, eles criam em torno deles uma segurança baseada na lógica. Com medo, fecham todas as janelas e portas com o quê? Com tecnologia, conceitos, palavras, teorias. E do lado de dentro dessas portas e janelas fechadas, eles se escondem. Olha essa frase do Osho: os fracos vivem com a cabeça. E a irmã se fala que a ilusão é uma desconexão entre o sentimento e a razão, e que nós acabamos vivendo mais com a razão, porque temos medo de olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. E o Osho também escreve: com medo, né, os fracos fecham todas as janelas e portas, se escondem atrás, né, da teologia, dos conceitos, das palavras, das teorias, e do lado de dentro dessas portas e janelas fechadas, eles se escondem. E a irmã se também fala que quando estamos iludidos, nós construímos máscaras, que são aparências, que são esconderijos psíquicos. O Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, muito citado por Joana de Ângeles, por Hermance Dufour, ele trouxe a palavra persona, que é máscara, máscara, persona, e a máscara ou a persona tem duas funções: causar impressão nos outros e dissimular a nossa própria natureza, nos enganar. Isso acontece de uma forma inconsciente. Então, a persona também vem lá da Grécia, do teatro antigo, porque os atores usavam máscaras nas peças teatrais. Então, máscara ou persona é aquela face social que nós apresentamos ao mundo. Eu vou numa festa, eu me comporto de um jeito, em casa, com os meus familiares, eu me comporto de outro, no ambiente de trabalho, eu me comporto de outro. Então, a persona é importante para a harmonia do convívio social, para os nossos papéis sociais, né? Então, por exemplo, eu sou mulher, mas eu tenho vários papéis sociais: mãe, filha, irmã, vizinha, amiga, estudante. Então, né? A persona nos ajuda a nos adaptar a esses papéis sociais, a nos comportar de forma correta em cada ambiente, com cada pessoa, né? Eu vou num banco, falar com o gerente, eu me comporto de um jeito. Entre os amigos, eu me comporto de outro. Então, a persona, ela é flexível para que nos adaptemos à situação, às pessoas, aos locais. Mas se a persona não é flexível, é como uma máscara que gruda no nosso rosto. Isso traz um desajuste da nossa personalidade. Acaba nos trazendo aquela preocupação excessiva. O que os outros pensam de mim? Por exemplo, um exemplo de máscara que gruda no rosto. Um médico. Então, ele é um doutor lá no hospital, ele é um doutor no consultório. Mas se ele também quer ser tratado como doutor e age como doutor em casa, entre os amigos, né? Tipo assim, você sabe com quem está falando? É o ego inflado. Isso significa que a máscara, essa máscara, esse papel social
de doutor, que seria no ambiente de trabalho, está grudada no rosto dele. E hoje, nesse mundo líquido, né, nesse mundo, assim, tudo passa, tudo de uma forma superficial, nesse mundo do espetáculo, das aparências, a grande maioria está plenamente identificada com a persona, sabe? A máscara grudada no rosto. E aí traz desequilíbrio. E pior, a pessoa não toma consciência de quem ela realmente é. Ela não, acaba não se conhecendo, não fazendo as mudanças necessárias para a sua evolução espiritual. Nós ainda carregamos muitas imperfeições, né? E isso gera autoilusão e gera comportamentos destrutivos, violência, intolerância, julgamentos. É como dizem, né? A quantidade de pedras que nós carregamos em nossas mãos é proporcional ao tamanho da nossa máscara. Ou como dizem também, quem muito julga, muito se esconde, porque quem muito condena fica apontando os erros do outro para tirar o foco dos próprios erros. Então, as causas mais profundas da autoilusão são as nossas imperfeições morais, as nossas carências, as nossas culpas, os nossos traumas, as nossas frustrações. Então, por exemplo, uma imperfeição moral, a vaidade intelectual. Ah, eu sei mais que todo mundo, né? Então, eu desconsidero a opinião do outro, eu não dialogo, eu excluo o outro. É como se diz, né, hoje em dia, nas redes sociais, é o cancelamento do outro. E olha que pergunta interessante que o Vanderlei Soares de Oliveira, o médium que escreveu Reforma Íntima Sem Martírio, pergunta para a irmã Cidufo: os espíritas têm ilusões? E ela responde: alguns acham que são salvadores do mundo, que têm todas as respostas para tudo. Isso é vaidade intelectual, por conta do orgulho, dessa autoimagem superdimensionada. E ela nos ensina, né? O espiritismo é excelente, nós, espíritas, nem tanto. E o que atrapalha também, ela nos explica, são os estereótipos. Estereótipo é uma imagem pré-concebida, padronizada, generalizada que a gente faz de alguém, de alguma situação, mas que não é verdadeira. Então, por exemplo, um estereótipo, né, que a gente ouvia, talvez ainda alguns ouçam: puxa, mas você é espírita e ainda faz isso? Como se o espírita já fosse, né, um espírito de luz, né? E a irmã se fala que muitas pessoas frequentam o centro espírita e só porque, né, toda semana tomam passes, se inscrevem para os cursos, assumem algumas tarefas, acham que já estão prontas, já são iluminadas, já são espiritualizadas, mas isso é só o início para que possamos repensar os nossos caminhos com muita humildade, porque nós temos muito que aprender. E essa autoimagem falsa, né? Esse eu ideal, que eu acredito que sou eu, né? Um eu real, mas não é um eu idealizado, é uma construção mental que cristalizou, né? Então, nós temos um eu real que ainda tem vícios, tem defeitos, mas também já tem virtudes, mas que estamos tentando ignorar há milênios. Os vícios, os defeitos, são as sombras que estão lá no inconsciente e nós queremos fugir dessa sombra, né? Não queremos olhar para os nossos vícios e defeitos, então a gente idealiza um eu assim, um eu iluminado, né? Mas não adianta ignorar a sombra, ela continua lá no inconsciente. Nosso orgulho, nosso egoísmo e todas, né, os filhos que vêm dessas imperfeições morais. E por estar lá no inconsciente, agindo no nosso psiquismo, vai trazer dor e angústia. Mas, por outro lado, nós temos também luz lá no nosso inconsciente.
os germes da nossa perfeição, os talentos, só esperando a nossa boa vontade, né, para desabrochar. E muitas pessoas, então, acham que podem dar saltos evolutivos ou acham que estão dando saltos evolutivos, né? E então esse eu real, né? No instantinho chega no eu ideal e a pessoa no fundo está se enchendo de máscaras, querem mostrar aos outros o quanto são evoluídas, inteligentes, capazes, virtuosas, mas isso tudo é superfície, tudo isso é verniz, porque a evolução é paulatina, é no passo a passo. Essa história de salto evolutivo é ilusão. Então, as pessoas se iludem, né? Porque abraçam uma tarefa no centro espírita, porque fazem um curso, porque vão à igreja, vão ao templo, conhecem a Bíblia, então já imaginam-se santos, anjos, isso é idealização. É o discurso sem a vivência, sem a prática do bem, é o puritanismo. E reforma íntima é diferente de idealização. Reforma íntima é sentir quem nós somos, perceber nossos pontos positivos, nossos pontos negativos, ou seja, viver a realidade para que tenhamos harmonia interior, paz interior e possamos nos aceitar, lógico que sem acomodação. Na idealização ocorre o quê? O conflito. Estamos brigando com o nosso inconsciente, nós estamos negando a realidade de quem somos, nós estamos nos enganando e enganando aos outros. E como vencer as nossas ilusões? Então, a irmã se dá umas dicas, né? Desapegar dessa falsa autoimagem com autoconhecimento. Desapegar desse eu irreal, desse eu idealizado. Dominar o perfeccionismo, que é aquela obstinação de fazer tudo perfeito, de não admitir que possa errar, de não aceitar resultados pouco satisfatórios. Isso tudo é uma extrema autoexigência que leva ao adoecimento mental e físico. E a irmã se fala, nós precisamos nutrir a certeza de que ser falível não nos torna inferiores. Nós aprendemos também com os erros. E seguem as dicas. Ter coragem para descobrir nossos desejos, nossas tendências, nossos sentimentos, nossos, e não dos outros, né? O que os outros querem que desejemos, o que sintamos, que escolhamos, né? É viver a nossa vida, e não o que os outros querem que vivamos, né? Ser fiel aos nossos próprios sentimentos, prestar atenção para onde apontam os nossos desejos, que é o recado da nossa alma. E segue, né, as orientações, transformar as crenças limitantes, tipo assim, eu não valho nada, eu não mereço ser elogiado, eu não mereço ser amado. Não, transformar essas crenças limitantes em autoestima, descobrindo a nossa própria singularidade, porque cada um de nós é um ser único, é um ser individual, diferentes uns dos outros. Então, viver essa nossa singularidade com muita gratidão, aprender a autovalorizarmos-nos, valorizando nossas conquistas, nossas vitórias, descobrir nossas qualidades, acreditar nelas e colocá-las a serviço das nossas metas de crescimento. Dissolver os sentimentos ruins, a culpa, a mágoa, o ódio, a inveja, ciúmes, insegurança, né? Fazer aquela higienização mental, fazer as pazes com as nossas imperfeições, né? Com o homem velho, com a mulher velha, né? Exercitando a autoaceitação, o auto-perdão. Meditar sobre as nossas provas, as nossas expiações, ou seja, as dificuldades que estão aí no nosso dia a dia, o que elas querem nos ensinar, onde precisamos nos transformar. Estarmos atentos, onde estão as nossas fragilidades, as nossas tentações, quando que essas tentações se manifestam, como, com quem, né?
uma vigilância constante. Abandonar aqueles estereótipos, preconceitos, aquelas ideias fixas, né? E aprender a ouvir com atenção o que está ao nosso redor, para que não nos tornemos alienados, massa de manobra, enganados. E a irmã se fala, é preferível experimentar a desilusão no corpo a ter que purgá-la na vida espiritual. Olha só, né, o alerta que ela nos faz. Aí a gente lembra o relato de André Luiz, no livro Nosso Lar, escrito por Chico Xavier, né, que ele desencarnou, foi para o plano espiritual, ele foi para o umbral e passou por um período muito turbulento. E ele mesmo fala que na Terra, né, ele se considerava um médico brilhante, ele era muito vaidoso, né, ele tinha uma vaidade intelectual, ou seja, ele estava identificado com a sua persona de médico importante, com a sua máscara, o médico, o pai de família, o cientista vaidoso. Ele mesmo relata isso, né? Ele não via a sua verdadeira natureza espiritual. Aí ele desencarnou, ele teve a oportunidade de fazer um confronto com a sua própria sombra. Quando ele fez uma prece, ele percebeu essa sombra. É aquela história de Paulo de Tarso indo, né, para Damasco, que ele cai do cavalo quando vê Jesus, caindo escamas dos olhos de Paulo de Tarso. Então, a persona de André Luiz caiu por terra. Ele desvencilhou-se da autoilusão. Porque no mundo espiritual, o que conta não são as aparências, mas é a vibração que é intrínseca do nosso espírito, nossos pensamentos, nossos sentimentos. É mesmo no mundo material, né? A aparência chama a atenção por um tempo, mas o caráter impressiona de forma permanente. É a vibração da pessoa, né? O estágio evolutivo em que ela se encontra. Então, André Luiz fez a prece, percebeu, né, a sua autoilusão e ele foi resgatado. E também no plano espiritual, ele percebeu que ele não iluminou o próprio espírito na última encarnação, e aí ele vai atrás do prejuízo. Então, lá, né, lá na cidade de Nosso Lar, ele trabalha com humildade, ele estuda e ele serve. E olha o recadinho que ele nos dá. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos caminhos interiores do coração? Ó, a irmã se falou que, né, a gente usa muito pouco o coração, então os sentimentos são esquecidos, as emoções, fugimos delas, a gente usa muito o cérebro. Então, André Luiz fala, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, ou seja, o desencarne. Buscai a verdade. Olha a verdade, né? É o contrário do auto-engano. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Então, buscar a verdade é desiludir-nos, acordarmos dessa ilusão do auto-engano. E o Jung fala que é necessário dissolver essa nossa persona que está grudada, né? Essa persona exagerada, desequilibrada, essas máscaras, essas ilusões, para que possamos promover o encontro com a nossa realidade, com o nosso verdadeiro eu, para que encontremos a nossa inteireza psíquica. Isso a gente consegue desenvolvendo o autoconhecimento. E aí, lentamente, nós vamos nos tornando mais conscientes, mais criativos e mais iluminados. Esse é o caminho da nossa evolução. Obrigada, amigos queridos, uma boa noite. Muito obrigado, Beth, pelos ensinamentos dessa noite. Mais uma vez, vamos fechar nossos olhos físicos
e agradecer por mais essa oportunidade de aprendizado, pois somente assim estaremos realizando a reforma interior que tanto necessitamos. Vamos agradecer aos mentores da casa, nossos mentores, e a Meimei, que carinhosamente nos envolve. E nesse momento, vamos nos unir em coração e pensamento, e nos elevarmos até Jesus e a Ele pedir pela paz mundial e compreensão entre os povos, por aqueles irmãos que encontram-se em um leito de dor, por aqueles irmãos que encontram-se nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Vamos pedir pelo nosso Brasil e seus governantes, para que haja compreensão e entendimento entre todos. E pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, pelos nossos lares, familiares e por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Envolva-nos, Mestre Jesus, com seu amor. Emmanuel nos diz: entrega a Deus os problemas se te façam insolúveis. Trabalha e caminha adiante. Assim acharão no próprio coração a presença da paz, a irradiar-se de ti por fonte de amor e luz. Boa noite, muita paz a todos. Fiquem com Deus. Pai nosso que estás